Como que é considerado e contado os votos das eleições no Brasil? Os votos, que são todos, ou a grande maioria hoje, em urna eletrônica, salvo quando der algum problema na urna, que daí vai para, depois de algumas substituições, alguns procedimentos, se não teve jeito, aí sim vai para a urna física, né, a urna de papel, a urna na verdade de lona, a cédula de papel, e o eleitor vai votar ali. Mas o que acontece? O voto, ele só é considerado aquele voto que foi para um candidato. Então, se tu votou em branco, ou votou nulo, ou seja, apertou a tecla branco na urna e confirmou, ou apertou um número que não existe, por exemplo, o 00, e confirmou, esse voto foi anulado, né? E esses dois não são contados para ver quem ganha, né? Então, até 88, 89, os votos que ainda eram em cédulas e papel, os votos nulos eram sim anulados, com aquela pessoa que marcou mais um candidato, ou botou um número que não existe como candidato, rabiscou a cédula, escreveu alguma coisa além do número ou do nome do seu candidato, esse era anulado, né? Então, um voto nulo não foi para ninguém. O voto em branco era considerado um voto de conformismo. Então, a pessoa se conformava com aqueles candidatos. Então, esse voto em branco, ele era considerado pro candidato que estava na frente. Porém, se o candidato já estava na frente, por exemplo, num segundo turno, numa eleição, ele já estava ganhando a eleição, já teria ganho a eleição, né? Então não iria mudar muito. Mas hoje, né, depois de 89, foi mudadas isso. E hoje na urna eletrônica, a tecla branco só existe para a população não se confundir com o que era o voto em branco, né? Não ter essa confusão. E muitas vezes a pessoa, sei lá, por um momento de nervosismo ainda acontece, pessoas têm dificuldade com tecnologia. Eu não quero votar em nenhum candidato, aí ele aperta o número, não pensa lá em apertar o 00, por exemplo, e para anular, né? E ele acabaria votando em algum candidato. E ele tem o direito de escolher um voto branco, né? De escolher, não concordo com nenhum dos dois, vou votar em branco. Mas essa tecla só existe para isso, ela poderia ser tranquilamente tirada do, da urna eletrônica, que não ia fazer diferença. Vamos ver como é que funciona o cálculo, então, dos votos. Mas antes disso, vamos imaginar uma eleição a nível nacional, como a gente está prestes a ter uma agora, e que por um acaso, apenas um eleitor votasse. E ele votasse em um candidato dos que estão concorrendo. Esse candidato, apenas um voto, ele teria 100% dos votos válidos. Ele seria eleito com 100% dos votos. Não quer dizer que todos votaram nele, só aquelas pessoas que aquela pessoa que votou nele, né? Digamos que nem os seus adversários tivessem votado em si próprios, enfim, ninguém tenha votado. É claro que isso é muito difícil de acontecer, dá para dizer que é praticamente impossível, né? Se a pessoa é candidata, ela quer, pelo menos ela vai ter o seu voto, né? Então, vamos fazer uma conta simples. Digamos que numa eleição tivessem aí 10 eleitores. 10 eleitores. E, vamos pensar aqui, e dois candidatos. Dois candidatos. Esses candidatos seriam o X e o Y. Ok. Então vamos lá. Pensamos que para um candidato se eleger, ele tem que ter 50% dos votos mais um voto. Ou seja, a maioria elegeria ele. Nesse caso de 10 eleitores, se os 10 votassem em um dos dois candidatos, o candidato que tivesse 6 votos, que seria 50% é 5 votos, mais um, né, 6 votos, seria o ganhador. Ou seria o eleito, né? Agora vamos pensar o seguinte, por que o voto nulo, o voto em branco, as pessoas dizem que vai para o candidato que está na frente. Na verdade, não vai diretamente, mas ele até auxilia aquele candidato que está na frente. Por quê? Pensamos assim, que desses 10 eleitores, 5 votem no candidato A. Aliás, no candidato X. 3 votem no candidato Y. Um vota em branco e um vota nulo. Olha só o que acontece.
Os votos válidos estão aqui. São 8 votos. Isso indica o quê? Que para um candidato se eleger, ele precisa de 50% mais um, ou seja, 50% são 4 votos, mais um voto, ele precisa de 5 votos para se eleger. Então, nesse caso aqui, o candidato X seria eleito porque ele teria os 5 votos. Agora, se esses dois aqui, um deles votar, ou os dois votarem em um dos dois, ou que tivesse um terceiro candidato, um candidato Z, que normalmente quando tem dois candidatos não vai ter um segundo turno, né? De forma alguma. Mas digamos que o candidato Z, nessa estimativa aqui, não ganhasse nenhum voto. Então vamos lá. O que teria? Teria um segundo turno. Se fossem esses dois aqui tivessem votado nesse aqui ou votado no candidato Z, ficaria o seguinte: 5 eleitores votaram no X, 3 eleitores votaram no Y e 2 eleitores votaram no candidato Z. O que acontece? 50% mais 1 não bateu, porque o total foram 10 votos. Esse aqui recebeu 50%. Esse aqui recebeu 30% dos votos. E esse aqui, 20% dos votos. Então ninguém teve 50% mais um voto. Aí sim, teria um segundo turno com esses dois aqui. Aí vai depender de quem esses dois aqui vão votar, esses que votaram no candidato Z, se vão votar nesse aqui, vão votar naquele lá, né? E vão definir a eleição, né? Mas os votos, esse branco e esse nulo, auxiliariam o candidato X a ser eleito justamente pela contagem dos 50% mais um voto que está aqui. Não quer dizer que esses votos foram para ele. Ele teve 5 votos. Tem 5 votos e pronto. Se apenas um tivesse votado aqui, talvez mudasse um pouco, né? Com um número pequeno assim, mais difícil de falar. E aí a gente pode pensar, mas se esses dois tivessem votado no candidato Y, não teria 50% cada um? Sim, num universo de 10 eleitores, é bem provável que aconteça esse empate, né? E teria que ter um desempate. Existem umas regras de desempate, mas no universo de mais de 100 milhões de eleitores no Brasil, é muito difícil que aconteça exatamente o mesmo número de votos para um e para outro candidato. Alguma diferença vai haver. E se houver um voto de diferença, e aquele que está na frente, por exemplo, no segundo turno, aquele que está na frente vai ter exatamente o voto que ele precisa para ser eleito também. Então, o voto branco e o voto nulo não passa para nenhum candidato, né? Não vai para nenhum candidato, não vai para aquele que está na frente, e nem a abstenção, né? Se eu não for votar, se eu justificar a abstenção, tem vários motivos de abstenção. Eu não estou na minha cidade onde eu voto, eu decidi não ir, eu tenho que apenas justificar o voto, né? Eu vou lá, agora, depois da pandemia aí, a justificativa pode ser online, né? Pode fazer pelo aplicativo lá, pelo site do TSE, ou vai, então, eu estou numa cidade que não é a cidade que eu voto. Vou até uma sessão eleitoral qualquer, preencho ali o formulário de justificativa, entrego numa urna, o presidente da mesa vai digitar ali as informações, vai pedir as informações, e eu saio com a minha justificativa garantida, que eu não votei, né, não tive na frente da urna votando, mas eu justifiquei o meu voto, justifiquei por aquilo ali. Ou então eu posso deixar para na semana seguinte ir no cartório eleitoral, eu tenho até 90 dias para fazer essa justificativa, né? Hoje, com a facilidade da internet, a gente pode fazer online mesmo, né? Tem essa facilidade. Mas digamos que a pessoa não queira baixar o aplicativo, não queira, ela vai lá e justifica. Não precisa ser no dia, pode ser depois, né? Até 90 dias, e ela não vai pagar multa nenhuma. Muita gente fala, é mais barato pagar multa, pagar R$3, R$5, do que votar. Só que, na verdade, o que acontece? O processo para te justificar e para te pagar a multa, vou botar aqui um ou, né? É o mesmo, só que esse aqui é muito mais rápido. Esse aqui é muito mais rápido do que esse aqui. Então, dá para descartar totalmente esse aqui. Esse aqui, para te pagar a multa, tu vai ter que ir no cartório eleitoral, pedir uma guia
que é uma guia de recolhimento da União, uma GRU, né? Acho que é isso que... Ou é um DARF, eu não tenho certeza. Documento de arrecadação de receitas federais, acho que é DARF. Né? É uma dessas duas aqui, não sei, não tenho certeza. Aí tu vai ter que ir no banco, não é todo banco que aceita, acho que é só o Banco do Brasil. Se tu não tem conta no Banco do Brasil, tu vai ter que entrar lá no caixa, esperar na fila, voltar lá no cartório eleitoral, entregar aquele documento que tu aquele comprovante que tu pagou, e aí sim receber uma guia, né, um documento dizendo que tu não tem débito com a Receita. É muito mais trabalhoso do que só ir no cartório eleitoral ou numa sessão de votação e simplesmente justificar teu voto e acabou, né? Fez aquilo ali e acabou. Então, não se iludam, o voto branco e o voto nulo não vai para candidato nenhum. Se tu não concorda com nenhum dos dois candidatos que tem, anula, vota em branco ou nem vai votar. Vai e justifica. Eu acho que é o mais coerente, porque as pessoas estão se desinformando com isso de voto vai para não sei quem, vai para quem está ganhando. Não tem como ir para quem está ganhando, porque o resultado da eleição, assim como, né, os votos de candidatos e os votos brancos e nulos, só são conhecidos no final do dia da votação. Então não tem como mudar isso no meio da eleição. Eu votei, então agora esse voto vai para o candidato X ou vai para o candidato Y, porque ele está na frente. Não se sabe como que esse candidato está, até que não seja finalizada a votação, a urna, não seja dito assim, agora encerrou, ninguém mais vota nessa urna, e a gente vai contar, vai saber o resultado final dessa eleição.